turma do 8º ano. Sou o professor Jusciliano, como vocês já me conhecem, né? Daremos início agora às aulas de matemática de forma online e mais precisamente o nosso primeiro conteúdo, né? Esse primeiro conteúdo é uma revisão de tudo que já pontapé inicial do nosso livro, certo? Então, o primeiro conteúdo da gente, mais precisamente, é potenciação. Estou trazendo para vocês aqui definição, certo? Algumas observações, certo? Algumas regrinhas básicas iniciais, né? Que a gente utiliza. E nesse primeiro ponto, vai lembrar que a gente tem os elementos já da potenciação, né? Como vocês já viram aí em aulas anteriores. A base, né? O expoente, os fatores iguais, que é a multiplicação de fatores iguais da base, né? A base é multiplicada quantas vezes, né? Fatores iguais for o número do expoente. A gente tem aqui algumas observações. Toda vez que o expoente é 0, o resultado sempre vai ser 1. Toda vez que o expoente é 1, a gente vai estar repetindo a própria base no resultado. Outra coisa, também temos a situação quando o expoente é negativo. Toda vez que o expoente for negativo, a gente vai ter que inverter a base e o expoente ficar positivo, certo? Então aqui as duas regrinhas que a gente já viu também, né, em aulas passadas, que a gente vai estar aplicando aqui nos nossos exemplos. Aqui, normalmente, 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo, a base é o 2 e o expoente é o 3. A base vai ser multiplicada, fatores iguais, 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que a gente multiplicando isso aí, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, vai dar 8, certo? Outro exemplo aqui, eu tenho menos 3 na base que está elevado à quarta potência. Então a base vai ser multiplicada agora 4 vezes fatores iguais, certo? Então menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá certo? Então aqui a gente vai ter 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27 e 27 vezes 3 é 81. E meu resultado ele vai ficar positivo ou vai ficar negativo? A gente tem que lembrar, né, do expoente. Toda vez que o expoente for um número par, o resultado sempre vai ser positivo. Se fosse um expoente ímpar, a gente tem que conservar o sinal que está na base, certo? Outro exemplo aqui, eu tenho agora 2/3 na base elevado à terceira potência. A base 2/3 vai ser multiplicada 3 vezes, né? Porque o expoente é 3. Então aqui vai ficar 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Então a multiplicação primeiro entre os numeradores e depois a multiplicação entre os denominadores. Então aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 que dá 8, né? E na parte aqui embaixo, denominadores, vai ficar 3 vezes 3 que dá 9 e 9 vezes 3 que vai dar 27, ok? Então minha resposta aqui foi 8/27 avos. Outro exemplo, agora na base tem um valor decimal, 0,5. 0,5 elevado à segunda potência. A base, que é 0,5, vai ser multiplicada 2 vezes, né? Então vai ficar 0,5 vezes 0,5. Quanto que vai dar isso? A gente vai ver a quantidade de cargas decimais que tem aqui, né? Vai dar 0,25. Ah, professor, por que vai dar 0,25? Se eu tenho duas casas decimal, eu tenho que contar da esquerda para a direita, né? Duas casas voltando e passar a vírgula. Então aqui vai dar 0,25. O meu próximo exemplo agora apareceu com expoente negativo, que é esse caso aqui, ó, pessoal. Certo? Toda vez que o expoente está negativo, a gente não vai estar resolvendo como já aprendemos anteriormente. Tem que inverter a base, inverte-se a base. Então eu estou invertendo a base, vai ficar aqui, ó, 5 meios, né? E elevar a segunda potência. O expoente vai ficar positivo. Sempre lembrar, toda vez que o expoente é negativo, o expoente vai ficar positivo e a base inverte, certo? Depois que fizer isso, você vai estar resolvendo normalmente, ok? Então aqui vai ficar agora
5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Na multiplicação aqui, numeradores entre si, 5 vezes 5 vai dar 25. Denominadores, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, minha resposta vai ser 25 sobre 4, ok? E o último exemplo aqui, ó, eu tenho 1.000 elevado a zero. Entra essa situação nas observações que destacamos aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Toda vez que o expoente for zero, o resultado sempre vai ser 1. Toda vez que o expoente for 1, a gente repete a própria base. Então, aqui eu só tenho 1.000 elevado a zero, vai dar 1, ok? Se eu tivesse elefante elevado a zero, o resultado seria 1. Certo, pessoal? Agora, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai ter agora as propriedades da potenciação. São 5 propriedades que estudamos em nosso material que está na página 9, né? Iniciando lá. A primeira propriedade é quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base. Quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, a gente vai estar repetindo a base e pega os expoentes e faz a soma entre eles. Essa é a primeira propriedade, certo? A segunda propriedade, a gente vai ter o inverso da primeira, que é uma divisão agora. A gente vai ter a divisão entre potências de mesma base. Nesse caso, a gente vai estar repetindo a base e subtraindo seus expoentes. Na terceira propriedade, a gente vai ter potência de outra potência. Nesse caso, a gente vai estar repetindo a base e multiplicando seus expoentes. Tá aqui, certo? Quarta propriedade, a gente vai ter a multiplicação de potência de bases diferentes e expoentes iguais. Nesse caso, a gente vai estar multiplicando essas bases e conservando o seu expoente, certo? Na quinta e última propriedade, a gente tem uma divisão de potência de bases diferentes, expoentes iguais. A gente vai estar dividindo as bases entre si, certo? E repetindo o expoente uma única vez. E agora eu estou trazendo um exemplo aqui para vocês, que é do nosso livro, né, do nosso material didático. Está lá na página 11. Faz parte da atividade de vocês, né? Pelo que vocês já fizeram aí, porque já foi solicitado que vocês fizessem. Então, a questão de número 1, a opção A, diz o seguinte: simplifique a expressão a seguir e escreva quantos algarismos tem o resultado. A gente vai ter que adotar, utilizar, né, essas propriedades da potenciação aqui no seu devido caso, certo? Mas como, professor? Essa primeira parte aqui eu tenho uma potência de uma potência. Dá para você resolver, não dá? E o último caso aqui, a gente tem 10 elevado a 3 elevado à segunda potência. Tem que resolver aqui, ó, aplicar a propriedade aqui e resolver essa potênciazinha que tem aqui primeiro, certo? Então a gente vai resolver esses dois casos em primeiro lugar. E também aqui no denominador a gente pode fazer o seguinte: que propriedade é essa? Essa propriedade é a quarta propriedade. A gente tem bases diferentes e o expoente igual, né, gente? Então a gente vai repetir o expoente uma única vez e multiplicar as bases entre si. Então vamos fazer isso aqui agora. Aqui a gente vai repetir a base e pegar os expoentes e multiplicar. Quanto que é 2 vezes 9? 18, né? Então aqui vai ficar 10 elevado a 18. Esse daqui eu vou estar repetindo agora. Vai ficar 10 elevado a 2 negativo vezes 10. Aqui eu vou estar resolvendo essa potenciação aqui, ó. 3 elevado a segunda potência, que dá 9. No denominador eu vou multiplicar as bases, 5 vezes 2. Quarta propriedade, pessoal, aqui, ó. Vai ficar 10, né? E vou repetir, conservar o expoente 8, certo? Então aqui ficou 10 elevado à oitava potência. No numerador agora eu tenho caso envolvendo a primeira propriedade da potenciação. Multiplicação de potência de mesma base, né? Eu vou estar repetindo a base e somando seus expoentes. Então aqui vai ficar como? Vamos lá.
Vou repetir a base 10 uma única vez. Os expoentes, vai ficar aqui, ó, 18 mais, aí menos 2 aqui, ó, tá negativo, vou ter que colocar ele entre parênteses, menos 2, mais o terceiro expoente aqui que foi 9, certo? E aqui embaixo eu vou estar repetindo, 10 elevado à oitava potência, e isso vai dar igual. Eu vou repetir aqui a base 10 e vou efetuar a operaçãozinha aqui entre os expoentes. Tem um camaradinho que está com parênteses, tem que ser feita a jogada de sinais e eliminar esses parênteses primeiro. Ah, quanto que é mais com menos para eliminar parênteses? Vai dar o quê? Vai dar menos, né? Então aqui eu vou fazer agora 18 menos 2, dá quanto? Dá 16. Então 16 mais o 9 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 25. E aqui embaixo eu vou estar repetindo camaradinha 10 elevado à oitava potência. Aí eu me pergunto, que propriedade é essa daqui agora? Se eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. Qual propriedade que tem divisão aqui? Bases iguais, né? Dividindo. A gente vai estar repetindo a base e subtraindo seus expoentes. Então aqui vai ficar, ó, continuando aqui embaixo, ó, vai ficar 10 elevado a, aí eu vou fazer 25 menos 8. 25 menos 8. E isso vai dar igual a, vou repetir a base e diminuir seus expoentes. Quanto que é 25 menos 8? 25 menos 8 vai dar 17. Aí, para finalizar aqui, o que é que pergunta? Quantos algarismos tem o resultado? Se eu tenho 10 elevado à 17ª potência, a gente já sabe, né? Que toda vez que a base for 10, a gente faz o quê? 1. E vai acrescentar a quantidade de zeros aqui, ó, levando-se em conta o valor do expoente. Como aqui é 17, então eu vou estar acrescentando 17 zeros após o 1. Então 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, ó, eu vou ter quantos algarismos aqui? Eu acrescentei 17 zeros, mais um 1, então eu vou ter 18 algarismos, ok? Agora vamos pegar mais um exemplo do nosso material didático, certo? Para contextualizar mais um pouco. Na página 12 do nosso livro, na questão 2, a gente pegou a opção I. Vamos tentar resolver essa opção agora, ok? Agora, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho duas situações que está dentro de parêntese, e o que está dentro do parêntese envolve propriedade da potenciação. Que propriedade é essa, professor, que está dentro desse parêntese aqui? É a quarta propriedade, que a gente tem multiplicação, ó. Potências de bases diferentes, expoentes iguais. No segundo parênteses também a gente tem, ó, bases diferentes e expoentes iguais. Então aí a gente vai fazer o quê? Aplicar a propriedade primeiro. Então aqui, o que é que a gente faz? Nessa partezinha aqui, multiplica a base, né? As bases entre si, né? 2 vezes 10, que vai dar 20, ok? E a gente vai conservar o mesmo expoente aqui, ó. E a operação divisão a gente vai estar repetindo. No próximo caso aqui do próduto do parênteses, também vamos fazer a mesma coisa. 5 vezes 4, vamos multiplicar as bases, dá 20, né? 5 vezes 4 dá 20, e vamos conservar o expoente. Se eu for analisar agora a situação aqui, eu vou ter o quê? Divisão de potências de mesma base. Esse caso aqui refere-se à segunda propriedade da potenciação. A gente vai estar repetindo a base e subtraindo seus expoentes, certo? Então aqui 20 na base, 20, e vamos diminuir, subtrair os seus expoentes. Vai ficar 5 menos 3. Repetindo a base, aqui a gente vai ter, ó, 20, 5 menos 3 vai dar 2. O que é que a questão pede? Escreva cada expressão com uma só potência. Então a gente finaliza aqui. A gente está escrevendo
a expressão numa única potência, tá ok? Então aqui a gente finaliza. Espero que vocês tenham compreendido essa parte, esse conteúdo que já vimos, né, em aulas anteriores. Então, pessoal, a prática é uma importante aliada para a construção do conhecimento, tá certo? Visando isso, ao término de cada vídeo eu vou estar disponibilizando para vocês uma atividade, seja em arquivo PDF, vocês vão responder no caderno de vocês e tá me repassando a foto, certo? Dessa forma a gente vai se comunicando e fiquem atentos sempre às atividades, certo? Até mais.